Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, o canal Endro Palma Ponto de Vista. Bom, esse vídeo de hoje a gente vai falar sobre política mais uma vez, né? Um tema recorrente aqui no meu canal, mas eu quero abordar o tema de por que política, né, ou políticos vivem de promessa, tá? Eu vou falar a minha opinião, meu ponto de vista sobre esse assunto e compartilhar um pouquinho do que eu vejo que acontece e o que eu penso que deveria ser diferente. Antes de eu começar o vídeo, então se inscreva no canal, tá? Deixa o seu joinha aqui também, deixa o seu like no vídeo e faz um comentário no final, tá? Compartilhando as suas ideias, o seu ponto de vista também sobre esse assunto. É muito importante que você faça isso, principalmente se inscrever, tá? Já se inscreve aí, não esquece disso, não deixa para depois. Bom, vamos lá. Então, hoje, eu não preparei um roteiro para esse vídeo, vai ser bem uma conversa mesmo entre eu e vocês, que eu vou falar sobre o meu ponto de vista em relação a o quanto os políticos vivem de promessa e ano após ano, ou sempre que a gente vê uma reeleição, que a gente vê mais promessa e não cumprimento dessas promessas e por aí vai. Ou uma ou outra é cumprida, mas a grande parte não é cumprida. Bom, para a gente começar esse vídeo, eu acho que eu preciso deixar uma ressalva muito importante aqui, de que nenhum político trabalha sozinho, tá? Nenhum político consegue, né, fazer uma melhoria, mudar uma lei, implantar um programa novo, sem, né, uma série, né, um sistema extremamente burocrático que passa pela mão de muita gente para fazer isso dar certo ou não dar certo, né? Dificilmente um político consegue dar ou resolver as coisas numa canetada, né, resolver esses problemas maiores do Brasil mesmo, né, resolver o que é pepino de verdade, né, uma coisinha ou outra os políticos até conseguem ali na canetada, mas se a gente pensar nesses problemas grandes e estruturais, né, dependem de reforma e depende de aprovação de muita gente, de legislativo, de poder executivo, e isso demanda um esforço, né, uma negociação muito grande. Então, eu não estou querendo aqui passar pano para político, tá? De forma alguma. Pelo contrário, eu acho que eles precisam trabalhar mais e muito mais. Para mim, político tinha que ter meta muito clara, objetivo muito claro de melhorar o Brasil e tinha que ser cobrado por isso de uma maneira assim, 10 vezes pior do que uma indústria cobra um funcionário ali de atingir as metas dele. Mas enfim, né? Qualquer político ele vai passar por essa burocracia, o que deixa qualquer atitude, qualquer intenção que ele for tomar muito mais difícil. Então, em grande parte, né, do eleitorado, de quando a gente vê as pessoas, né, os políticos fazendo propaganda eleitoral, a gente vê eles prometendo uma série de coisas, né? Por quê? De certa forma, não é uma promessa, né? Eles estão falando qual a intenção deles, o que eles pretendem fazer, o que eles querem fazer, quais melhorias eles entendem, né, que está ali na boca do povo, né, que o povo esteja precisando naquele momento. É lógico, eles usam um tom apelativo, né, de promessa, por quê? Porque isso gera voto, tá? Se não fizesse promessa, aliás, né, se a gente tivesse os políticos falando honestamente o que eles conseguiriam ou não conseguiriam fazer, ninguém seria eleito, né? Você não ia votar num político que chega para num anúncio, né, na televisão e fala para você, ó, eu vou tentar fazer isso, mas vai depender do Congresso, não sei se o Congresso vai aprovar. Ninguém vai fazer isso, né? Isso aí perder voto, é se descredibilizar, é um impacto muito ruim. Então os políticos eles precisam trabalhar, de certa forma, nessa linha de promessa, nesse discurso bem agressivo de que eles são a solução de todos os problemas do Brasil, né? Você vê muito político defendendo que, agora se eu for eleito, vai acabar a fome, vai acabar a miséria, todo mundo vai voltar a comer picanha, né? A gente vê essas propagandas bem, né, agressivas, mas principalmente porque isso gera voto, né? As pessoas, principalmente as pessoas menos instruídas, elas tendem, né, a ser mais convencidas por promessas, né? Principalmente por quê? Porque muitas vezes elas estão vivenciando justamente aquele problema que o político está falando, né? Então, tem uma família ali passando fome e ela vê o político prometendo que não, eu vou acabar com a fome, não vai ter mais fome. E ela muitas das vezes ela não tem nem como, né, fazer a pesquisa sobre esse político, entender exatamente o que que esse político faz, o que que ele consegue fazer ou não faz, o histórico dele, se ele é um político ficha limpa ou não, e consequentemente essa família acredita que aquele cara é a solução, né, porque daí vai passar propaganda de algum outro político, né, o adversário, e o adversário vai prometer algo que não é relacionado ao problema dela, que ela está vivenciando ali. Então, a pessoa não está vivenciando problema com a segurança, ela está vivenciando problema com a fome. Então ela vai apoiar quem?
O político que está vendendo um discurso ali agressivo que vai, né, acabar com a fome. Enquanto o político ali que está defendendo a segurança, ele só vai atingir o público, né, assim, não que só vai, né, mas ele está muito mais limitado a um público que está vivendo problema de segurança, né. Então, as regiões do Brasil que tem mais problema de, né, falta de segurança pública. Então essas regiões podem olhar para esse político vendendo segurança pública com um olhar diferente, né, do que essa família que está passando fome vai olhar para o político que está prometendo, né, resolver a fome. Então, assim, essa falta de conhecimento da população, não de conhecimento, mas de investigação, né, de tentar entender exatamente o que que o político faz, não faz, onde ele pode chegar, onde ele não pode, o que que é promessa e o que ele realmente tem capacidade de entregar, acaba sendo prejudicial para a população como um todo, porque a gente acaba vendo, né, os governos, sendo eleitos ou reeleitos por conta de pequenas melhorias que eles fazem ali na vida de um certo, né, setor, de um grupo ali de pessoas que estão com um problema específico, e todo o restante da população que está vivendo inúmeros de outros problemas, acabam ficando de fora disso, né. Então assim, para mim, né, isso não é algo que a gente vai solucionar da noite para o dia. Não existe, né, tem uma técnica aqui que se a gente ensinar a população, nunca mais vai ter político corrupto, nunca mais vai ter político que não cumpre promessa. Não existe isso, infelizmente, né. Mas o que a gente precisa fazer, né, e vivenciar é um amadurecimento da população como um todo, e aí eu falo a população geral, não é só os mais velhos, né, quem já vota há 20, 30, 40 anos, mas são os mais novos também. Quem está começando a votar agora, essa turminha de 16 anos, que, né, que está tirando o título de eleitor e vai começar a votar agora. E ensinar eles, né, de fato, que não adianta só acreditar em promessa, eles precisam entender, né, o mínimo do que o político é capaz de fazer e o que aquele plano de governo que ele apresenta ali na mídia, na campanha, é de fato, né, possibilidade, se é plausível ou não, se realmente tem chance daquilo, né, ser uma verdade, de, o Brasil vai melhorar 1.000.000%, ou se não, espera aí, o Brasil tem condição de melhorar só 1%, 2%, 10% ao ano, né, a gente não vai resolver todos os problemas do dia para a noite. Então falta esse incentivo de certa forma, né, até que a população como um todo pesquise melhor e entenda um pouco mais sobre política também, né, que ela saiba mensurar melhor, o impacto de cada politicagem, de tudo que acontece em relação ao governo, o que o governo faz, deixa de fazer, o que o legislativo faz ou deixa de fazer, o que o judiciário faz ou deixa de fazer, porque isso afeta, não é só aquele ano, não é só aquele momento em específico, mas isso afeta muitas vezes os 4 anos que o político vai ter ali eleito para poder trabalhar, né. Então é um impacto bem severo. Então, minha recomendação, né, para você que vai votar esse ano de 2026, que tem eleição, pesquise, pesquise. Eu não vou aqui falar para você: "Vote em tal cara", eu não estou aqui para defender nenhum político, né, e muito menos defender promessa de campanha, mas a minha recomendação é: pesquise, tá. Faça uma pesquisa a fundo sobre quem você quer eleger, o que essa pessoa defende, e entenda principalmente o que essa pessoa é capaz ou não de fazer, para não cair em discursinho barato, para não cair em promessinha, né, de vai voltar a comer picanha. Beleza? Um abraço, até o próximo vídeo.